Boa noite para todos, está começando o programa Militão e Militão e nesse primeiro bloco nós vamos conversar um pouco sobre planejamento sucessório patrimonial com o advogado Jossan Batistucci, que está aqui conosco. Boa noite, Jossan, como vai? Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem comigo? Tudo bem, tudo em paz, né? Certo. Trabalhando bastante, uma grata satisfação vir aqui conversar sobre esse tema que já você vai apresentar. O que é, Jossan, planejamento sucessório patrimonial? O planejamento sucessório, Marcelo, é uma ferramenta muito importante para aquelas pessoas que querem deixar um legado, para as pessoas que querem transmitir aos seus herdeiros segurança patrimonial, segurança na gestão dos seus bens ou da sua empresa e também deixar um conforto a essa família, em vários sentidos, inclusive financeiro e muitas vezes, quando ocorre um falecimento, especialmente se for um falecimento inesperado, né? Uma situação de um derrame ou um infarto, enfim, algo, um acidente. Até coronavírus, né? Sim, também. Tanto que nesses últimos 9, 10 meses, o período aí da pandemia, aumentaram muito as buscas por testamentos, as buscas por planejamento sucessório patrimonial, enfim, as pessoas realmente se preocupando em relação, né, ao dia de amanhã. Isso aí é só para quem é rico, Jossan? Não, não é, Marcelo. A gente às vezes vai, né, ter aquela ideia de que planejamento sucessório é só para quem tem 10, 15, 20 imóveis ou muito mais, que tem uma empresa com 100 funcionários, etc. Não, não é nada disso. No fundo, todo mundo que tem algum bem pode pensar em deixar isso já organizado para que os seus filhos não precisem fazer um inventário, não corram o risco de brigarem entre si ou de terem, né, muitas vezes que pagar tributos em um momento de dor, um momento difícil. Então, quem tem, muitas vezes, um imóvel, né, não importa o valor, se é de 100 mil, 200, 300, 500 mil ou mais, ou quem tem muitos mais bens, de fato já é em tese, né, uma pessoa que pode se aproveitar de um planejamento sucessório familiar, patrimonial. E esse planejamento, ele é ilegal ou é legal? Não, é um procedimento completamente legal, lícito, permitido na legislação. Dentre todos os direitos do proprietário, um direito dele é o de dispor. E aí se ele vai dispor, ou seja, se ele vai alienar esse bem por meio de uma compra e venda, ou por meio de uma doação, ou por uma outra ferramenta, um outro instrumento jurídico, essa é uma opção dele enquanto proprietário disso, né? E aí ele pode se utilizar disso. Então, não é nada ilegal. Ele deve, evidentemente, ter um cuidado em cima das questões tributárias, os seus custos, em cima de uma operação desta. Pode fazer de uma maneira planejada, cadenciada, para não ter absolutamente, né, um impacto financeiro muito grande naquele primeiro momento. E ele pode, de fato, fazer algo planejado, né? Tem um autor na área de administração, que é o Peter Drucker, que ele fala o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ou seja, como que você quer que o seu futuro ou o futuro dos seus herdeiros seja, né? Ou seja, você tem que criar já, planejar isso e deixar realmente tudo já pronto para que num momento de dor, um momento de dificuldade, de um falecimento, ou até de uma invalidez do pai e da mãe, né, que são o patriarca, a matriarca, isso possa já estar tudo planejado, tudo justo e previsto. Agora, nós vimos que não é só para rico, mas tem gente que pensa que isso é só para empresário. Sim, sim, essa é uma situação que pode mesmo acontecer, né? As pessoas falam assim, mas isso é só para empresário, é só gente que pode ter problemas, né, de ações trabalhistas, problemas com o fisco. Não, primeiro, como a gente mencionou, a gente está falando de procedimento legal. E a gente está falando de planejamento, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa física normal, que tenha um imóvel próprio que mora, ou você ter um sítio, ou uma grande fazenda, ou pode ter empresa, ou pode ter 2, 3 imóveis, mas não ser empresário, que você pode sim se beneficiar disso. Então, realmente, o planejamento sucessório familiar, ele é destinado a todo mundo que tenha qualquer tipo de patrimônio, ou que pense em ter algum tipo de patrimônio, porque você pode já deixar tudo pronto para um momento futuro, onde você venha, por exemplo, a comprar um imóvel. Inclusive, é muito melhor fazer desta maneira, porque você vai ter custos realmente baixos, em todos os sentidos, quando você quase não tem patrimônio. Quanto mais patrimônio tem, o risco é de ter uma despesa muito maior, pelos tributos que incidem na operação. Porém, ao contrário, portanto, quanto menos você tem, é o momento mais apropriado. Por isso que eu já gravei, por exemplo, entrevistas ou vídeos onde eu perguntei assim, era o tema, né, de vídeo que eu fiz, por exemplo, falando assim, sou pequeno ainda para ter uma holding? E a ideia é, não é. Né? Quanto menor, melhor vai ser este momento. Reforça aí, quais benefícios, então, o planejamento sucessório patrimonial
oferece? Tá. Bom, o primeiro benefício é justamente a previsibilidade e a forma com que o pai e a mãe vai planejar deixar o seu legado, ou seja, como ele vai planejar de fato deixar aos seus herdeiros, né, sejam os herdeiros comuns ou herdeiros testamentários, por exemplo. Então ele já vai deixar tudo previsto, ele vai efetivamente dizer exatamente quais passos ocorrerão, como ocorrerão, quando ocorrerão. Além disso, ele consegue fazer um planejamento tributário em cima disso também, junto ao patrimônio, com a finalidade de ter o menor custo possível, fazendo então com que os seus herdeiros possam de fato receber um patrimônio maior. Além disso, há diversos projetos em nível federal, por exemplo, para aumentar os tributos incidentes sobre patrimônio, sobre inventário. Há inúmeras leis no estado do Paraná, projetos de lei, na verdade, no Paraná, em São Paulo também, que vão fazer com que o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação, que é o do inventário ou de doação, que venha a aumentar, o que hoje em geral no Paraná é 4%, mas tem projetos, em São Paulo também, tem projetos para chegar a 8%, né, com um projeto nacional para chegar até 20%. Entendi. Então você paga hoje uma alíquota menor, que é a que é existente, você paga hoje sobre o patrimônio existente hoje, então se você agregar patrimônio a mais ao longo da vida, você não precisa pagar novamente por isso, porque já vai estar feito todo esse planejamento, e você paga sobre o imóvel no valor que ele vale hoje, né? Então isso são apenas alguns dos benefícios, mas ao longo do tempo, enquanto a pessoa for viva, muitas vezes ocorre também uma elisão fiscal, ou seja, uma economia tributária lícita, permitida na lei, porque os tributos incidentes sobre a pessoa jurídica são menores, seja o imposto de renda sobre o ganho de capital, né, que é o lucro imobiliário, como muitos dizem, seja o imposto de renda sobre o faturamento mensal, por exemplo. Então, há de fato, além disso tudo, a perspectiva de você realmente, no momento de inventário, você ter já tudo planejado. De repente, nem ter mais inventário. Seus herdeiros vão simplesmente pegar a sua certidão de óbito, levar na junta comercial, registrar lá, arquivar na junta comercial e acabou. Então é algo que, veja, é uma tranquilidade, sem ter aqueles custos todos, problemas diversos, briga entre os herdeiros, enfim, tudo o que envolve o risco, né, de um inventário. Jossam Batistucci, muito obrigado pelas informações, grande abraço para você. Eu que agradeço, Marcelo, estamos à disposição para falar desse tema e de tantos outros. Agora eu vou dar uma dica